nós vamos falar sobre retas, planos e transformação de coordenadas, ok? Continuando o nosso volume 4. Então, dando sequência nesse volume 4, vamos só... Falando então sobre as retas, planos e a transformação de coordenadas, hoje nós vamos iniciar nossa conversa falando de alguns casos especiais. Então, que tipo de casos especiais que nós temos? Muito bem, então os casos especiais são o seguinte, olha, se uma das coordenadas do vetor normal, vamos supor aqui, nós temos um plano, vamos colocar aqui um exemplo de plano, e o que nós temos aqui nesse plano? Se uma das coordenadas do vetor diretor desse plano, se uma dessas coordenadas for nula, ok? Então, o que vai acontecer? Então, se o vetor n, que é o vetor normal ao plano, é um vetor que forma 90 graus com este plano. Caso uma das coordenadas do vetor n seja nula, então o que vai acontecer? Veja bem, se você pegar e multiplicar, fazer o produto escalar das coordenadas a, b e c pelo vetor de coordenadas 1, 0, 0, isso aqui dá 0. Tá? Então, se a gente fizer essa conta, a vezes 1, b vezes 0, c vezes 0, isso vai dar 0. Então, quer dizer, se essa multiplicação dar 0, então quer dizer que o plano, o alfa aqui seria o nosso plano, então o plano alfa, ele é paralelo ao quê? Ao eixo x. Tá? Então, se ele for paralelo ao eixo x, então, quando a gente multiplicar suas coordenadas por 1, 0, 0, então ele vai ser paralelo nesse caso, tá? Se isso aqui for 0, então ele vai ser paralelo. Só detalhando aqui, o a do vetor ele foi definido como 0. Se a gente fizer essa multiplicação, o resultado da multiplicação dá a. Ora, mas o a ele foi definido como 0. Tá? Então, quer dizer, o resultado da conta dá 0. Se o resultado da conta der 0, então quer dizer, o plano é paralelo ao eixo x. Ok? Então, ali foi 0 porque o a é definido como 0. Da mesma forma, se o b for definido como for 0, então nós vamos ter que o plano é paralelo a y, e se o c for 0, o plano é paralelo a z. Então vale a pena guardar esses casos especiais, ok? Porque você já tem uma pista sobre a posição relativa do plano e dos eixos coordenados, dos eixos x, y e z. Por exemplo, determine a equação de um plano alfa que passa pelos pontos A e B e é paralelo ao eixo x. Okay? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Então, ele passa pelos pontos A e B e ele é paralelo ao eixo x. Muito bem. Se ele... vamos pegar assim, tomando como V1, 0, 0 o vetor diretor do eixo x. Tá bom? Então, o vetor diretor, o eixo x, ele tem um vetor diretor. Tá? Ele se comporta como se fosse uma reta. Tá? Então, o vetor diretor dele é 1, 0, 0. Tá? Aí, o que acontece? Se o plano é paralelo ao eixo x, então vamos supor que a gente tem aqui, aqui você tem o eixo x, tá? Então vamos imaginar que isso aqui é o eixo x. Se o plano for paralelo a esse eixo x, vamos supor que aqui nós tenhamos o plano. Então o que vai acontecer? O vetor normal a esse plano, o vetor normal a esse plano, que a gente vai colocar aqui em vermelho, o n, ele vai ser o quê? Ele vai ser ortogonal
ao vetor diretor V. Então, se aqui nós colocarmos o vetor diretor V do eixo X, o vetor normal N, ele vai ser ortogonal ao vetor V. Se ele é ortogonal, então quer dizer, se um é ortogonal ao outro, então quer dizer que se a gente fizer o produto escalar entre eles, o resultado disso vai ser zero. Ok? Então quer dizer, A vezes 1 dá A. B vezes 0 dá 0, C vezes 0 dá 0. Então isso aqui é zero somente se acontecer o quê? Esse resultado aqui dá 0 somente se o A for 0. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, só para a gente observar. Um exemplo aí com números. Ok? Então ali só vai dar 0 se o A for 0. Ora, como A e B pertencem ao plano, então 1 a 1 eles satisfazem a equação do plano. Né? Já que o A é zero, a equação geral do plano é o quê? Ax mais by mais cz mais d. Essa daqui é a equação geral do plano. Como A é zero, né? Então isso aqui dá zero, a equação do plano se reduz a by mais cz mais d. Ok? Muito bem. Então, podemos escrever a equação do plano desse jeito. Substituindo as coordenadas de A aqui na equação do plano alfa, então nós temos b vezes 3 mais c vezes 0, ok? Por quê? E se a gente voltar, ó, A é 0, 3, 0. Então substitui aqui. B vezes 3, C vezes 0. Tá? Esse 3 aqui é a coordenada do y, o 0 aqui é a coordenada do z, mais d igual a 0. Muito bem, fazendo a conta aqui vai dar 0, c vezes 0 dá 0, então quer dizer 3b mais d é igual a 0. Se você fizer a mesma coisa e substituir as coordenadas do vetor b lá na equação do plano, o que vai acontecer? Você vai ter b vezes 0 mais c vezes menos 1 mais d. Isso é igual a 0. Então você tem que menos c mais d é igual a 0. Então tem duas informações. 3b mais d é 0 e menos c mais d é 0. Bom, se a gente for tentar resolver esse sistema aqui, o que vai acontecer? Né? Se a gente for tentar resolver ele, por exemplo, por substituição, usando uma das técnicas aqui, tá? Dessa equação aqui, ó, a gente vai tirar o quê? Que D é igual a C. Né? Se D é igual a C, o que acontece? O B, né, lá da primeira equação, B é igual a C, uma informação. Isso da segunda equação. E da primeira equação, se a gente isolar o B, né, basta passar o D para o outro lado, ele passa negativo e passar o 3 dividindo. Ok? Então, B vale menos D sobre 3 para qualquer valor de D. Né? Então, a equação do alfa, como que ela pode ser escrita? Como by cz mais d igual a 0. Né? Fazendo, por exemplo, d igual a menos 3, tá? O que nós vamos ter? Que o b vai ser igual a menos d dividido por 3. Se a gente escolher, por exemplo, tá? Isso aqui nós escolhemos, ok? Ó, fazendo, por exemplo, quer dizer, escolhendo d igual a menos 3, nós temos que o b vai ser menos 3 sobre 3. Ora, então quer dizer que o b vai ser menos 1. Então substitui aqui, ó. Aqui nós teremos menos 3, tá? Ó, por quê? Escolhemos o d menos 3. E aqui não é menos d sobre 3? Então aqui tem outro menos. Deixa eu colocar mais um menos aqui. Ó. Então vai mudar aqui os sinaizinhos, ok? Deixa eu só colocar mais um sinal de menos aqui. B é menos d sobre 3. Se a gente chamar o d de menos 3, então aqui nós vamos ter menos 3. Menos com menos dá mais. Então substitui aqui 1. O c é igual a d, então o c vale menos 3 e o d vale menos 3. Ok? Então essa daqui é o quê? Uma equação para o plano alfa. Tudo bem?